Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, gente, pensando nas temáticas do quais eu achei interessante vim trazer para o canal, né? Como vocês sabem, eu sempre também estou trazendo alguns produtos culturais para a gente pensar narrativamente, né? Eu uso como um recurso narrativo. Eu acho que filmes, mesmo sendo ficcionais, muitas vezes exemplifica muita coisa que acontece na sociedade, porque esse é o papel da arte também, né? De expressão, né? Para que a gente possa entender melhor a nossa sociedade, refletir e tudo mais. Então, hoje o tema vai ser pesado, vai ser profundo. E nós vamos falar sobre um tema que eu vejo pouca gente falando a respeito disso, mas eu acho que é muito interessante, muito importante. É o falso poder da beleza. Será que a beleza é realmente um poder? O que vocês acham? Vai, me responde aí, eu quero saber. E para esse exemplo, como exemplo, a gente vai usar 3 filmes que falam sobre as diferentes violências pelas quais as mulheres passam. Primeiro, um filme norte-americano chamado Demônio de Neon, né? Que fala sobre transformação feminina também, né? Os Hollywood adora trazer transformações femininas e colocar nessa coisa meio demoníaca, essas coisas assim, né? O segundo filme que, se eu não me engano, é um filme europeu, não sei exatamente, mas eu acho que ele é um filme italiano, até porque a personagem principal é uma modelo italiana, muito famosa. E o terceiro filme é um filme brasileiro, para a gente só não ficar no contexto de centro do capitalismo, e também trazer para Terras Tupiniquins, que é Humanas. Na verdade, Humanas é o filme mais difícil de falar desses 3, né? Então, gente, primeiramente, eu queria separar muito bem o que é um poder simbólico de um poder real. A beleza, de fato, ela é um poder simbólico. Por quê? Porque ela vai trazer visibilidade, desejo, e aí é contado pra gente que a beleza vai trazer posses, vai trazer oportunidades, vai trazer pessoas, vai trazer isso e aquilo. Enquanto, na verdade, na prática existente da vida concreta, não é nada disso. É uma ideia que vendem para as mulheres justamente porque é o único capital validado, né, pela sociedade que nós vivemos, que a mulher pode ter, justamente a beleza. Só que ele é totalmente maleável, porque ele é retirado. Você não é bonita para a vida toda, né? Então, certamente, a mulher não pode envelhecer, certamente a mulher não pode sair do padrão, né? Então, existe um certo tipo de controle também em torno disso, dessa narrativa. Mas vamos falar sinceramente aqui, no capitalismo moderno, né, que a gente vive, o que é poder? E eu quero que vocês respondam aí nos comentários. O que é poder real dentro do concreto, né, dentro do nosso capitalismo moderno? O primeiro, adivinha? Dinheiro. O segundo é segurança. E o terceiro é a liberdade que você tem, por causa desses 2, para dizer não, para dizer tanto não, para dizer sim, para escolher, né? O dinheiro te dá uma margem de escolhas que vai te trazer liberdade. Então, liberdade ela tem que passar por autonomia. Se não, é discurso bonito. E autonomia se passa pelo dinheiro, não tem como, né? Então, poder concreto é isso. Só poder simbólico é outra coisa. Ele é retirado, ele é não sei o quê. É mais uma fantasia bonitinha que muitas vezes é lhe atribuído, é lhe dado. Não necessariamente você tem, né? Uma coisa assim, lhe atribuem, né? Você é bonito porque lhe atribuem, sabe? É uma coisa meio assim. Então, em Demônio de Neon, a gente acompanha a história da Jessie. A Jessie é uma personagem nova, uma menina muito nova, a gente não sabe nada da vida dela anterior, a gente não sabe de nada, a gente só sabe que ela está sozinha numa cidade como Los Angeles e ela vai começar a trabalhar na indústria, na polêmica indústria da moda. Por quê? Porque dizem que ela é boa, né? Ela é bonita e tal. Realmente, ela galga espaços e chama muita atenção, porque a Jessie está dentro de um contexto onde as mulheres, para se manter dentro naquela indústria, sempre estão fazendo intervenções, né? Um estica, um puxa, se ajustar para isso, dietas e blá, 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 blá. E cirurgias plásticas de nariz, de boca, disso, daquilo, outro. E Jessie chega lá enquanto uma beleza natural. Só que aí é que tá.
ela é angelicalizada, ela não vem como um sujeito, como uma identidade, ela vem como um mecanismo de projeções dessa tal beleza mítica, porque a realidade, gente, é que a beleza da indústria da moda, ela não é real, ela é uma beleza mítica, ela é uma beleza idealizada dentro desses construtos sociais que a gente atribui ao que é uma beleza quase angelical, intocada, natural, né? Então a personagem, ela foi escolhida justamente, muito bem escolhida pelo diretor do filme, não à toa, porque ela é uma personagem muito jovem, tem 17 anos, mas ela parece ser mais jovem ainda, ou seja, ela tem um corpo infantilizado, ponta aí para a beleza mítica, a juventude da mulher que é sempre enaltecida, tem que ser jovem, tem que ser muito jovem, e às vezes quanto mais jovem, melhor. Terceiro, ela é uma mulher de pele branca, ela tem os olhos claros, cabelo cacheado, loiro. Isso já tá ali nos símbolos estéticos já do que a gente atribui enquanto pureza. E ela é declaradamente, o filme faz questão de falar sobre isso, virgem, né? Ela fala que é virgem, que não se envolveu com ninguém, tal. Então a gente coloca justamente essa ideia de pureza a partir dos atributos externos da personagem, né? Em nenhum momento a gente vê, ela é pura porque ela é uma pessoa legal, porque ela é isso, porque ela é bondosa, não. Ela é pura porque ela carrega símbolos sociais que lhe são atribuídos à beleza, à pureza e esse tipo de coisa. E é claro, gente, que ela vai chegar num ambiente onde as mulheres acabam sendo maldosas, mas não por uma falha, às vezes, de caráter moral, mas sim porque aquelas mulheres estão dentro de uma estrutura que é competitiva, que é uma estrutura que é muito tóxica, assim, e que, diante disso, né, a ver a Jessie se aproximando de uma maneira muito facilitada, ou seja, parece que a Jessie ela é um milagre, ela é tratada enquanto um milagre, muitas vezes, que elas não conseguem entender. Então, é óbvio que a estrutura faz ter animosidades, invejas, competições, coisas, cuidados que são falsos, que na verdade são tentativas de destruição da personagem, até que vai se desenrolando toda a história. A gente vê a Jessie também se transformando, entrando dentro daquele jogo narcísico, porque no fundo tudo é sobre aparência e beleza, até que ela literalmente, quando ela rejeita uma mulher lá, de um envolvimento sexual afetivo, e essa mulher mais velha, enfim, tem uma mulher que está mais velha na indústria, até então a gente acha que ela tem uma relação maternal com a Jessie, a gente vê que não, que na verdade ela tem uma relação de desejo e esse desejo negado vira rejeição, que vira controle, que vira perseguição, que vira uma empreitada para destruir a personagem, né? Até que no final, né, e é bem dramático nesse sentido, eles literalmente consomem a personagem, né? E isso é um símbolo para que tanto essas mulheres que a gente endeusa, que a gente colocou essas mulheres lá como beleza mítica, isso e aquilo, a gente está 24 horas consumindo essas mulheres, né? Seja copiando, imitando, regulando, fiscalizando, isso e aquilo outro. A gente nunca está humanizando. Já se a gente está na indústria da moda, você pode falar, mas a indústria da moda é tóxica, a indústria da moda é esse jogo, quem entra quem quer e tudo mais, e isso aí, segue a vida, segue o baile. Então nós vamos para a beleza no cotidiano, a gente vai para o ordinário, a gente vai para um vilarejo lá em Malena, que fala sobre um vilarejo pequeno no interior da Itália. Esse filme, gente, é o mais desconfortável de assistir. Por quê? Porque Malena, ela fala muito pouco ou quase nada, ela não quer se expor, ela não quer absolutamente nada, ela quer viver a vida dela e seguir em paz. Só que Malena é bonita para um caramba, né? Ela é interpretada por uma atriz italiana, é muito bonita e ela chama atenção, isso desperta muita coisa nas pessoas, né? E coisas às vezes escondidas, obscuras, tanto os desejos dos homens da cidade, quanto a raiva, a insegurança, o ressentimento das mulheres, a troco de nada, né? Então, Malena, ela tá lá vivendo a vidinha dela, ela é uma mulher sem filhos, o que é mais interessante ainda em sociedades, isso não é neutro em sociedades patriarcais.
O marido dela vai pra guerra, né? E aí ele fica um tempo na guerra, ela fica sozinha e diante disso começa a ser arquitetado uma série de violências contra personagens. Então ela anda e ela é hostilizada na rua, os homens ficam cantando ela anda com a cabeça baixa, mas mesmo sem perturbação. As mulheres ficam falando um monte de merda, Guinhos, viu aqui, eu vi não sei o que lá, sabe? E justamente porque ela desperta isso nas pessoas, mesmo sem fazer absolutamente nada. E a personagem, ela quase não fala no filme, o que é muito simbólico, né? Ao mesmo tempo, nós também somos colocados como espectadores nessa visão muito passiva. Então, a gente meio que está testemunhando as violências que as personagens estão passando. Assim como tem um garoto de 12 anos na narrativa, que ele é o único da cidade que sabe que ela não é tudo aquilo que falam. É como se fosse assim, né? Todo mundo já comeu Malena, mesmo que isso não seja necessariamente verdade, mas ninguém quer saber se é verdade ou não, né? Então ele sabe que a Malena sofre, ele sabe que as pessoas são X, ele sabe que ela não é nada daquilo, mas ele continua ali silenciado, calado, passivo e ainda observando ela, ofendendo a privacidade dela, que ele fica vigiando ela, ele torna ela objeto de fantasia, de desejo, desse tipo de coisa. Então ele também, é aí que vem o silêncio, também como uma forma de violência, né, como validação dessa violência. Eles inventam uma mentira enorme, uma fofoca enorme de que o marido dela morreu, chegam até a fazer um enterro, morreu na guerra, e aí ela vai ficando cada vez mais vulnerável economicamente. Ela recebe uma ordem de despejo na casa dela e os homens da cidade começam a tentar, né, os homens que têm maior posição, a tentar barganhar através dessa moeda de troca, né, da beleza dela. E a personagem se mantém resistente até um determinado momento, até que ela não aguenta, né, de fome, disso, de solidão, disso, daquilo, e começa a ceder. E a partir do momento que a personagem ela veste essa carapuça, né, e aí tem um momento que ela até tá com o partido fascista lá e não sei o que, bababá, ela veste essa carapuça e começa a utilizar mesmo como moeda de troca a beleza dela e tal. Aí ela é terminantemente lixada na cidade, ela é humilhada, as pessoas batem nela, cospem nela, humilham, literalmente, acontece uma cena de lixamento com ela, ou seja, a beleza não pode servir à autonomia da mulher, né? Absolutamente nunca, porque isso vai ser moralizado ainda assim. Então, ela se vê, ela tem que sair daquela cidade, ela sai daquela cidade com uma mão na frente e outra atrás, fugida. E a partir disso, o marido dela volta na cidade, não vê a mulher, aí a gente descobre que o marido dela estava vivo, que era mentira, vai atrás dela, pega a Malena, e aí a gente vê que não tem reparação, não tem nada. Todo mundo finge que nada aconteceu. As mulheres começam a comentar que ela perde um pouco desse capital simbólico dela, então ela envelhece, enfim, as marcas do sofrimento pelo qual ela passou. E aí as pessoas começam a tratar ela um pouco com mais generosidade, né, e empatia, mas porque tem a presença do marido dela do lado dela. Isso é muito, muito simbólico dentro dessas sociedades patriarcais violentas. O terceiro filme, que eu pensei em trazer ele mais para você, trazer mais para perto da temática tupiniquim, para mim foi muito difícil de assistir, porque Manas, ele tá muito próximo da nossa cultura, né? Então, você ter olhos e estômagos para você ver isso é muito difícil. Aqui no Manas, não é a beleza que é a moeda de troca, tanta beleza, mas a juventude, né? Então, a gente vê meninas, né, lá no interior do Pará, se eu não me engano, em cidades ribeirinhas, que sofrem uma violência estrutural familiar, né, pela essa hierarquia que existe dentro de casa, de seus pais, de seus progenitores. E parece que é uma coisa meio que normalizada naquela sociedade ribeirinha, entre as mulheres da família, tanto que há um silêncio ensurdecedor, um silêncio de medo, um silêncio de opressão, um silêncio de hierarquia, né? E assim, a personagem principal, ela começa a se envolver com uma outra garota que, diante dessas violências aí, ensina ela a ir pra barca, né? É uma espécie, gente, quase de prostituição. Elas vão lá, arrumam namorados e ficam trocando favores. Sejam coisas que são
que não tem ali naquelas cidades ribeirinhas, seja proteção, seja sair dali daquele ambiente e tudo mais. E são homens bem mais velhos, são meninas de 12, 13 anos com homens bem mais velhos, né? E aí tem uma cena muito emblemática, né, de uma menina preparando chá e tal, parece que é um chá abortivo e tal. E ela fala assim, as pessoas, elas têm mania de criticar a gente porque a gente tá de batom vermelho, unha pintada, né, dados pelos nossos namorados na barca, mas ninguém critica, ninguém fala nada do que a gente passa dentro de casa, né? Ou seja, as pessoas, elas querem moralizar essas meninas, o comportamento dessas meninas, mas elas não querem enfrentar o problema real, que o problema real é a violência sexual, né, dentro de casa que essas garotas passam, né? E lembrando que isso é estatística, não precisa apresentar aqui, os maiores casos de abuso sexual vêm no seio da família, vêm com pessoas de confiança ainda, né, contra mulheres e também contra até meninos. Então, infelizmente, é uma situação extremamente grave. Então, sim, Demônio de Neon, a beleza idealizada é devorada. Em Malena, a beleza já é socialmente condenada por questões moralizantes. Em Manas, a gente vê que para muitas mulheres, poder não é nem uma concepção, né? Infelizmente. Na verdade, quando eles vendem essa ideia que o empoderamento e o poder feminino passa pela estética, mulheres, eles estão te vendendo uma história mentirosa para você ficar mais preocupada com a tua barriga do que com ganhar dinheiro, estruturar sua vida, ou seja lá o que for. Na verdade, alguém se beneficia com isso. Então, a gente tem que perguntar quem é que está se beneficiando quando eles falam que a beleza feminina é moeda de troca. Eu quero ver a opinião de vocês aqui, se vocês já viram algum desses filmes. Se vocês nunca viram, vale a pena ver se vocês têm estômago para essa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, eu vou receber sempre com muito respeito. E foi isso, gente. 1000 beijos, tchau. Até o próximo vídeo, a próxima temática, né? Dark, profunda. E vamos lá, e beijos. Tchau.